O segredo do Bitcoin. Olá a todos, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e hoje eu vou contar um pouco do segredo do Bitcoin, aquele que talvez seja o principal fundamento para entender a valorização do criptoativo no longo prazo. Basicamente, para quem é iniciante ou intermediário, já tem alguns bitcoins comprados, mas ainda não entende muito bem por que ele oscila para cima, por que ele valoriza em alguns anos, por que ele tem anos de desvalorização, esse vídeo foi feito para você. Há algum tempo no meu canal aqui a gente vem falando da possibilidade do Bitcoin bater os 20 mil dólares por unidade até o final deste ano. Mas saiba que, antes de tudo, nenhum momento na história do Bitcoin ele conseguiu bater a sua alta histórica antes de um evento conhecido como queda da recompensa de mineração, mais conhecido como halving. Halving de Bitcoin, e traduzindo para o português, nada mais é do que a queda da recompensa de mineração, fazendo com que o ativo, o Bitcoin em si, ele funcionasse como um ouro digital, ou seja, a cada 4 anos ele fica mais escasso. Embora a dificuldade de mineração aumente, os computadores estão conseguindo fazer o processamento e a validação dos cálculos matemáticos cada vez mais rápido. E isso pode fazer com que o próximo halving, ou próxima queda de recompensa de mineração, saia do dia 25 de maio e talvez aconteça ainda em abril de 2020. Então, se você acha muita loucura o que eu estou falando e explicando aqui, nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o halving cíclico do Bitcoin e por que ele é tão importante para a gente entender como funciona a valorização desse ativo ao longo do tempo. Entendendo esse vídeo, e talvez esse vídeo seja o mais importante fundamentalmente quando a gente fala de Bitcoin, você vai ter tranquilidade e segurança de comprar o ativo, segurar no longo prazo e entender por que ele pode sim enriquecer muitas pessoas ainda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e comente aqui embaixo. Compartilhe com teus amigos e tamo junto. Antes da gente começar o vídeo, então, eu vou pedir aqui para você participar do nosso grupo gratuito no Telegram, Mestres do Bitcoin. É só você entrar na descrição do vídeo, você vai ter acesso lá ao link do grupo. Instala o Telegram e a gente se vê lá no nosso grupo. Além disso, tem na descrição dos vídeos aqui todos os meus canais e redes sociais, então me siga lá para você estar perto de mim em outras mídias. E por favor, comente aqui embaixo se você já comprou Bitcoin, qual é o principal motivo e qual a principal razão que você segura esse ativo no longo prazo e o que ele te faz acreditar de você segurar esse ativo. Por favor, opine, a sua opinião é muito importante para nós, fomenta mais conhecimento. Para você entender esse vídeo, primeiro eu falarei do principal fundamento que importa para nós investidores de criptomoedas. O fundamento que faz o Bitcoin se tornar cada vez mais escasso, cada vez mais valioso e que automaticamente torna esse ativo um ativo deflacionário, ao contrário da nossa moeda usual, como o real ou o dólar, por exemplo, que à medida que passa o tempo ele fica mais inflacionado, mais inchado. O Bitcoin, ele a cada tempo que passa, por períodos de tempo, ele se torna mais valioso e por isso que quem ficou muito rico com o Bitcoin acaba reinvestindo no ativo novamente em um período mais tarde. Para começar então, se a gente olhar aqui no gráfico, você vai perceber que o Bitcoin ele está sempre em uma tendência de alta. Então a tendência central do Bitcoin é de alta. E caso não aconteça nada inesperado, ele vai continuar subindo indefinidamente e o que vai determinar o seu valor vão ser os próprios usuários e a maior adoção desse ativo. Mais pessoas querendo comprar essa criptomoeda. Se você não entende o que é o Bitcoin e os fundamentos, eu vou deixar aqui no card um guia básico do Bitcoin para você entender. É uma aula que eu fiz gratuita aqui no YouTube, onde você vai entender por que esse ativo ele é tão valioso, principalmente para pessoas que têm milhares de dinheiro. Porém, tudo que sobe, geralmente ele tem correções, tem quedas, né? Então, o Bitcoin, da mesma forma que ele sobe a cada 4 anos, ele tem momentos de correção a cada 4 anos, ou estouros de bolhas. E isso tudo é explicado através da queda da recompensa de mineração, ou halving. Então a quantidade de bitcoins criadas e emitidas a cada 10 minutos, ela é reduzida pela metade a cada 4 anos em média. E como o Bitcoin ele já existe há 10 anos, nós estamos rumando para o terceiro halving, a terceira queda de recompensa de mineração. Sendo que, desde o início do Bitcoin, onde eram produzidos 50 novos Bitcoins a cada 10 minutos, em 2012 caiu para 25, até meados de 2016, quando caiu para 12,5, e é no período que estamos vivendo atualmente. Então, vendo que o limite máximo de Bitcoins será de 21 milhões de unidades,
Reduzir pela metade a recompensa do bloco a cada 4 anos significa que levará muito mais tempo para que todo o Bitcoin entre em circulação. E isso também significa que cada vez menos Bitcoin será criado com o tempo devido à sua oferta limitada. Dessa forma, o Bitcoin, à medida que passa o tempo, ele se torna mais escasso e automaticamente mais valioso. Então, como vocês sabem, escassez gera valorização. Então eu te pergunto, o que acontece com o ativo que com o passar do tempo entra mais investidores, mais pessoas querendo comprar esse ativo e no mesmo período de tempo ocorre uma redução na emissão de novos bitcoins ou de novos ativos? O que acontece? Comente aí embaixo o que você acha que acontece. Mas já respondendo de bate-pronto, ele valoriza. Então, entendendo o que é o halving do Bitcoin e como ele influencia na valorização do ativo, nesse vídeo eu vou abordar as seguintes questões. Como cada um dos dois halvings que aconteceram anteriormente a este afetaram no preço do Bitcoin e se existem tendências recorrentes de como os halvings podem afetar o preço do Bitcoin e a principal delas, como o terceiro halving do Bitcoin pode afetar o preço do ativo. Então agora você vai vir junto comigo no gráfico e a gente vai responder essas perguntas. Aqui no gráfico eu tenho o preço e a variação de preço do Bitcoin ao longo dos primeiros anos. Começou a valer 3 centavos inicialmente, depois ele buscou os 30 dólares por unidade, teve uma grande correção, levando o preço do Bitcoin a cair para 2 dólares por unidade e assim depois ele voltou a seguir a tendência natural, que é a tendência de alta, que é a tendência central do Bitcoin. Então, para o longo prazo, o Bitcoin ele tende a se valorizar, ele tende a crescer e a subir, porque todo ativo que as pessoas acreditam no potencial, a humanidade vai empurrar esse ativo para uma alta, tá? Isso funciona tanto no mercado de ações quanto no mercado de moedas no geral. Então, essa linha laranja seria a linha de início da valorização do preço do Bitcoin. Antes dessa linha, o Bitcoin não valia nada, basicamente ele tinha sido trocado por 2 pizzas, 10 mil Bitcoins tinha sido trocado por 2 pizzas e basicamente era isso, ele ainda não valia dinheiro. Agora neste momento começou as primeiras trocas, então lá em 2010 começou as primeiras trocas e transações de Bitcoin em troca de dólares. Desde então o Bitcoin ele começou a uma grande crescente. Nesse gráfico eu tracei um quadrado vermelho que representa a primeira grande correção, o estouro da primeira grande bolha do Bitcoin, que aconteceu entre 13 de junho de 2011 até 21 de novembro de 2011, aí representando então alguns dias, tá? Não era muito tempo, mas basicamente levou 160 dias então de correção para o preço do Bitcoin voltar a continuar subindo naquela época. Ele saiu de 30 dólares por unidade, caiu para 2 dólares por unidade. E o que você está vendo aqui que é a nossa linha roxa, tá? Essa linha roxa aqui ela representa o primeiro grande corte de recompensa de mineração e como isso se refletiu no preço do Bitcoin. Então a gente vê que o Bitcoin, ele, desde o seu início, quando ele começou a valer alguma coisa, ele teve um crescimento exponencial, depois ele teve uma grande correção, uma grande queda, e ele voltou então à tendência de alta e de continuar o crescimento, faltando basicamente um ano para acontecer o halving do Bitcoin. Ele começou a uma valorização e uma tendência de especulação, uma onda de especulação bem grande, onde o preço do Bitcoin ele subiu e teve uma valorização de pelo menos aí até 600%. Claro que ele terminou ao final do ano com menos valor, mas em um ano, veja que um ano faltando para o halving cíclico do Bitcoin, ele subiu 627%. Guarde esses dados aqui, tá? Então, faltando um ano para o halving cíclico do Bitcoin, primeira queda de recompensa de mineração, saindo então de 50 Bitcoins a cada 10 minutos para 25 Bitcoins a cada 10 minutos, ele teve uma grande valorização, uma grande especulação de alta. E, porém, logo depois do halving, então logo aconteceu a queda da recompensa de mineração, o preço do ativo então começou a valer cada vez mais e começou a ser especulado a preços cada vez maiores. Até que ele chega num momento faltando 2 anos para a alta, né? Faltando então 2 anos para o próximo halving, ele teve mais um período longo de correção, que foi a nossa segunda grande bolha do Bitcoin, a grande estouro da bolha do Bitcoin, onde ele teve uma desvalorização de 86% em 406 dias. Então, pouco mais de um ano, o Bitcoin teve uma grande correção novamente, uma perda de 85% desde do topo histórico anterior. E entenda que ele não teve um rompimento do histórico anterior, que foi aqui nesse primeiro movimento,
ou seja, nos primeiros 34 dólares ele não teve um rompimento desse topo histórico até ele acontecer o primeiro halving. Então ele teve chegou a tocar os 30 dólares por unidade, continuou subindo devagarinho dos 11 dólares, ficou por um bom tempo aos 11 dólares. Logo depois do halving, aí sim, ele começou a atingir valores maiores de 100 dólares, 200 dólares e quase 300 dólares por unidade. Então ele chegou no seu segundo topo histórico, tá? E depois ainda de uma pequena correção, ele voltou a testar o valor de 1.000 dólares de forma inédita pela primeira vez. E logo depois que ele atingiu os 1.000 dólares, ele teve e caiu caiu bastante, cerca aí de 86% de valor. Coisa muito parecida aconteceu conosco em 2018, tá? Então depois que ele bateu os 20 mil dólares por unidade, ele teve uma queda logo imediata de um ano de queda de 85% de queda, tá? Então faltando aqui um ano pro próximo halving, ou seja, entramos naquela zona de pré-halving, tá? Então a zona de pré-halving, ela se iniciou em 15 de janeiro de 2015, então faltando pouco tempo para mais um ano do próximo halving. Novamente o mercado começou a especular o preço do ativo para cima, então o Bitcoin voltou a subir e a valorização no pré-halving foi de 889%, já chegou até 348% de valorização no pré-halving de 2016. Aí aconteceu o halving em 12 de julho de 2016 e logo depois ele repetiu novamente, o movimento começou a ter uma grande aceleração, que foi aquele ano de 2017, tá? Então logo depois do halving de 2016, nos meses que vieram após, ele teve uma progressão de alta. Então novamente ele teve uma grande valorização, e a grande valorização que ele teve foi de até 10.000%. O ano que antecede o halving e o ano pós-halving são os anos mais determinantes para você pegar os melhores preços e pegar a maior zona de concentração, zona de acumulação e alta no preço do ativo. Esse seria o momento correto para você investir, logo após o término da grande queda. E que momento estamos então? Agora nós estamos nos encaminhando para o nosso terceiro halving, então que vai acontecer em meados de abril até 25 de maio de 2020. E esse terceiro halving vai fazer toda a diferença no preço do ativo. Então depois daquela alta exponencial, batemos um novo topo histórico, tá? Que deve ser batido provavelmente no ano que vem ou no próximo ano, tá? Então vai ser ou em 2020 ou 2021. Eu apostaria mais em 2021, no rompimento total e formação de uma nova alta histórica. Eu acredito que isso vai acontecer. Então, pela terceira vez consecutiva, nós tivemos um terceiro ano de queda, assim como nos anos anteriores. No meio do período que antecedesse ao halving, nós tivemos esses caixotes vermelhos, que são as grandes bolhas, o estouro das grandes bolhas. E logo depois do estouro dessas grandes bolhas foi o melhor momento de compra. Quem comprou logo depois dessa bolha do ano passado, que terminou em 15 de dezembro de 2018, foi exatamente aqui. Quem comprou aqui já teve uma valorização no preço do Bitcoin de 300%, tá? Então até o momento nós estamos com 300% e ainda estamos focados em continuar acumulando Bitcoins, pensando que ele vai fazer uma movimentação de impulso pré-halving e principalmente pós-halving, podendo aí bater os 100 mil dólares até os 300 mil dólares por unidade facilmente, tá? Então facilmente, se ele continuar com esse impulso que ele mostrou nos períodos anteriores e nos halvings anteriores, nós vamos ter o valor e o preço de 380 mil dólares por unidade, podendo aí facilmente chegar nesse valor. Mas eu acreditaria, e seria um pouquinho mais conservador, já estaria satisfeito se ele chegasse aos 100 mil dólares por unidade. Eu acredito que isso vai acontecer, principalmente depois que o Bitcoin bateu os 2 trilhões de dólares no seu market cap, sua capitalização de mercado. Como a gente vê que a adoção está cada vez mais crescente e o ativo está cada vez mais escasso, eu entendo que vai ter muita gente pagando bem caro para conseguir comprar um Bitcoin inteiro. Então, quais são as minhas principais conclusões em relação ao halving? Ele basicamente é um catalisador essencial para o crescimento do ativo no longo prazo.
Geralmente o Bitcoin ele aumenta antes do halving, ou seja, no período que antecede o halving, pelo menos um ano antes, e que é de fato o que estamos vivendo agora, neste exato momento, onde vimos o Bitcoin sair dos 3 mil dólares por unidade, tocar os 14 mil dólares por unidade e recuar agora para 10 mil dólares, neste momento que estou gravando o vídeo. E também a conclusão que podemos tirar é que para romper uma alta histórica, geralmente o rompimento de uma alta histórica, que no caso é os 20 mil dólares atuais, o Bitcoin primeiro tenderá a passar primeiro pelo terceiro halving, e após o terceiro halving aí sim, eu acredito que o mercado vai buscar o rompimento dos 20 mil dólares por unidade. O segundo ponto é que o Bitcoin subiu entre 12 a 13 mil% em cada um dos seus halvings, no momento que antecede o pré-halving e o pós-halving. E existem semelhanças no crescimento dos halvings que aconteceram com o Bitcoin até o momento. E por fim, o que esperar então do nosso terceiro halving, o halving que vai acontecer em 2020, onde o Bitcoin vai parar de ser emitido 12,5 Bitcoins e cair para 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos. Na minha opinião, o Bitcoin ele vai subir, ele vai ter um rompimento da sua alta histórica, muito provavelmente depois do halving, ou seja, depois do crescimento do ano que vem, e até chegarmos naquele período, talvez abril, talvez maio de 2020, a gente vai ver o preço do ativo oscilar numa faixa entre 8 mil dólares e 16 mil dólares. Pelo menos é isso que eu acredito. Pode ser que ocorra sim o rompimento da alta histórica, contrariando as tendências anteriores e saindo do padrão normal dos halvings do Bitcoin. Pode sim de fato acontecer, mas vai ser uma alta muito mais especulativa do que meramente uma alta natural do mercado. Mas o ponto mais importante é você entender que esse deve ser o principal fundamento que você deve se importar para você investir no Bitcoin com segurança no longo prazo. Porque você vai entender que as coisas acontecem com o tempo e você já consegue projetar uma média de tempo que você deverá ficar exposto no mercado para você, de repente, conseguir uma valorização de 11 mil%, 12 mil% novamente, talvez até mais. Claro que isso vai depender do próprio mercado, da própria adoção da criptomoeda em si, mas pelo menos você tem um porquê de você estar comprando Bitcoin e não comprando Bitcoin porque você ouviu falar que vai subir, ou você ouviu falar que alguém ficou rico, ou até mesmo você ouviu falar que muita gente perdeu uma casa ou perdeu um carro por causa do investimento em Bitcoins. E sim entender esses ciclos naturais do mercado. Quanto antes você entender, antes você vai conseguir projetar com realidade um resultado em potencial muito grande, muito maior, muito acima do mercado tradicional. Hoje sabemos que o Bitcoin é uma prova de que quem aguardou até 2016, ou quem entrou pelo menos em 2016, mesmo com a queda de 84% de desvalorização do ativo no ano passado, ainda está no lucro, está com 10 vezes de valorização do seu capital investido em 2016. E isso pode se repetir com quem comprou Bitcoin a 3.200, 4 mil dólares ainda este ano, e a gente pode rever essa tendência acontecer, ou esse histórico acontecer nos próximos 2 anos. Então eu acredito sim em valorização do Bitcoin em 2019, 2020 e 2021, provavelmente um ano de correção ou um período longo de correção a partir da data de 2022. Mas basicamente esse é o fundamento que mais importa, na minha opinião, quando você compra Bitcoins, para você ter segurança, poder dormir tranquilo, sem se preocupar o tempo todo com o valor atual. E claro que eu utilizo o gráfico diariamente, eu olho o gráfico, mas não necessariamente compro Bitcoins todos os dias. Mas eu olho o gráfico para acompanhar esse crescimento exponencial e também conseguir identificar no gráfico quais são os melhores momentos e melhores alvos para a compra de Bitcoins. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo sobre criptomoedas e muito mais. E também vou fazer a análise técnica de Bitcoin do semanal amanhã. Eu espero que você goste bastante do meu conteúdo. Se você gostar, por favor, compartilhe, dê like, se inscreva no canal se você quer receber mais informações como essa. E por favor, acompanhem nossos vídeos aqui semanalmente. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.